Não é um livro em que os violonistas vão encontrar um material assim, a respeito dos seus instrumentos e do nosso instrumento, né, dos nossos compositores. A gente não vai ouvir falar de Fernando Sor, de Mauro Giuliani, a gente não vai ouvir falar desses criadores, como é a crítica que a gente tem que fazer, de fato, a todos os livros de história da música. Eles falam do repertório central de piano e de orquestra sinfônica, parece que não existia nenhum outro instrumento, não existia gente escrevendo para nenhum outro tipo de instrumento ou nenhum outro tipo de gênero musical, parece que a música se resumia à coleção de discos da Abril Cultural, né? Assim, não existia mais nada além daquilo acontecendo. E na verdade existia, sim, muita coisa acontecendo que influenciava nesses compositores que posteriormente vieram a se tornar o mainstream da composição, vamos dizer assim. Mas é um livro que dá uma pequena pista para nós da razão pela qual isso não acontece. A razão pela qual Sor e Giuliani, os compositores violonistas, nunca são citados como exemplos de compositores nos livros tradicionais de história da música. O livro História Social de Henry Raynor, ele dá uma explicação, justamente porque aborda a história da música através das estruturas sociais, nos conscientiza a respeito da razão pela qual Beethoven nunca escreveu uma sonata para o violão, ou Fernando Sor não escreveu na forma sonata beethoveniana, falei disso no vídeo aqui para trás, ou a razão pela qual Mauro Giuliani escreveu as Rossinianas, por exemplo. A razão pela qual ele escreveu as Rossinianas não foi uma inspiração divina, era porque Rossini era o compositor mais conhecido do tempo, e Giuliani era um compositor italiano, então ele estava dialogando com uma tradição da orquestra sinfônica, mas não só da orquestra sinfônica, uma versão ou uma utilização específica da orquestra sinfônica no teatro de ópera. Por isso que Giuliani tem essas composições que evocam sentimentos, que evocam estados de alma e tal. Porque Giuliani realmente estava interessado em dialogar com a ópera, ele vai fazer isso através do diálogo com as obras de Rossini. Saber quais eram os meios de vida para os compositores, umas coisas que na época eram muito óbvias, mas cuja importância hoje estão restritas, né, são restringidas. A gente não sabe muito bem o que era o Spotify da época, por exemplo, o que era, sei lá, as plataformas de streaming hoje propiciam aí algum ganho para os compositores, para os intérpretes. Como é que era o ganho de vida dos compositores no século XIX, no século XVIII? Está aqui. Raynor vai dizer com clareza quais eram essas plataformas. Algumas novidades assim que não estão na boca, não estão ainda na boca das pessoas, por exemplo, a importância do editor para a composição musical, para que o compositor pudesse se manter como compositor, era necessário que ele tivesse um contrato muito robusto com uma casa de editoração. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Ele compara as condições sociais de ganhos financeiros, por exemplo, do tempo de Haydn e do tempo de Mozart. Desculpa, do tempo de Haydn e Mozart e do tempo de Beethoven. Beethoven viveu 18 anos a mais que Haydn, pois o mundo que viu a morte de Haydn era completamente diferente do mundo que viu a morte de Beethoven. Em que esses mundos eram diferentes? É isso que vocês vão acompanhar pela leitura minuciosa e atenta do livro de Raynor, História Social da Música.